Pois não é? Como é que estão as coisas aí na capital? Tá tudo bem? Tudo tranquilo, na medida do possível? Rapaz, nós estamos aqui num dos pontos mais perigosos do coronavírus também, né? Infelizmente, os dados oficiais demonstram que o Distrito Federal não é um local muito seguro, né, durante a pandemia. Então, o rigor aqui está muito alto também. É necessário, né? Para a nossa proteção. Pois são medidas necessárias. Infelizmente, ninguém gostaria de estar passando por isso, mas não é uma opção, né? É isso. E aí, meu amigo, vamos debater hoje um tema tão importante, tão caro a você, né? Que é a questão do consumidor. Um tema muito relevante e importante, né? Como fica as relações de consumo nesse momento peculiar de calamidade pública que nós vivemos, né? Como é que isso afeta, de fato, contratos, a relação de consumo como um todo, Igor? Como é que você quer começar o debate? Fica à vontade. Olha, primeiro BD, queria dizer que é uma satisfação, uma honra participar aqui dessa live com você, especial. Igualmente. Está sendo assistido aqui por toda a comunidade da FBV, que eu tenho um enorme carinho e uma enorme saudade também. Mas eu acho que a primeira coisa, BD, acho que é uma premissa para a gente discutir e tratar, é que é inegável para nós, né, profissionais da defesa do consumidor, que essa pandemia atingiu as relações de consumo de uma forma sem precedentes. E o impacto que ela causa nas relações de consumo, nos contratos, não encontra solução clara na nossa legislação brasileira. Eu acho que o direito brasileiro não foi construído e não amadureceu o suficiente para poder solucionar problemas da proporção que a pandemia causou, né? Então, os interesses que foram atingidos, ou seja, os interesses dos empreendedores, dos fornecedores, por exemplo, né, de prestar serviços, de vender produtos, os interesses de continuar recebendo, de continuar operando, não vai encontrar soluções tão fortes, tão fáceis na legislação de consumo e acredito nem na legislação contratual. E, por sua vez, os interesses das pessoas, dos consumidores, sobre a grande questão que se faz, né? O dever das pessoas continuarem pagando, ou o direito das pessoas de serem isentas de pagamento de serviços em contratos, né, de duração continuada, ou um direito a desconto, como muitos têm falado em todas as atividades do serviço. Essa afirmação sobre existir esses deveres ou existir esses direitos também não são afirmações que encontram forte substrato na legislação de consumo, né? Muito se fala hoje sobre aplicação dos institutos de força maior, de caso fortuito ou de fato superveniente para exigir a revisão dos contratos, mas eu estou muito seguro, BD, que esses dispositivos eles foram construídos e foram aplicados nos últimos anos para tragédias pontuais, para situações mais específicas, que a própria jurisprudência foi criando parâmetros indicador, né, sobre qual o efeito de um fato, caso fortuito, de uma força maior ou de um fato superveniente num contrato, mas numa situação específica, esporádica, a jurisprudência foi criando parâmetros e limites para aplicação. Qualquer parâmetro que tenha sido construído pela jurisprudência não encontra nenhuma referência para solucionar os problemas desse porte também, da pandemia. Essa é a primeira premissa. E a segunda premissa que eu acho que a gente tem que analisar é que, de uma forma muito definitiva, acho que as pessoas hoje, os profissionais, os juristas, de uma forma geral, são capazes de analisar hoje que não existe uma classe de consumidores e fornecedores em separado. Não existe uma sociedade de consumidores que é separada da sociedade de empreendedores e empregados, né? No mesmo momento em que um consumidor é atingido nos seus interesses, ou seja, porque os serviços não estão mais sendo prestados como ele deseja, os produtos não estão sendo mais fornecidos
conforme o contrato, da mesma forma ele, como empregado ou como empreendedor, também está sendo atingido, né, na prestação dos serviços e nas atividades que realiza. Então, todos estamos inseridos no mesmo contexto, não existe uma separação de classe, de categorias, né? E, por fim, Bebê, a terceira premissa é que o mundo que nós conhecíamos há 3 semanas atrás, ele não existe mais. Ele não vai voltar a ser o mesmo mundo. Eu acho que o profissional do direito, o jurista, o estudante, o pesquisador, que não enxergar essa realidade, ou seja, o mundo mudou de um mês para o outro e o direito vai mudar, né? O direito não vai ser mais o mesmo, a interpretação que a gente dava para as coisas, as ideias e ideologias que nós tínhamos sobre muitas questões jurídicas não serão mais as mesmas, né? É uma realidade premente, né? E exige uma mudança muito grande de reflexão. Eu particularmente, estou mudando muitas das minhas ideias, estou mudando muito das minhas concepções e tenho percebido que muitos, assim, são semelhantes na minha atuação profissional, defensores dos consumidores, assim, defensores históricos dos consumidores, estão tendo reflexões muito diferentes agora. O que eu achei muito interessante a tua fala, principalmente começar pontuando essas 3 premissas, e eu vou concordar contigo em todas, Igor. Realmente, o direito foi regulado por uma situação de normalidade. Então, nós temos mecanismos de situação de exceção na nossa Constituição que ainda não foram aplicados, nem o estado de exceção, nem o estado de defesa, nem o estado de sítio. E aí não dá para garantir que a interpretação que vai prevalecer seja uma interpretação pautada pelo momento de normalidade. Então, é um momento difícil, e você bem pontuou, não dá para a gente trabalhar exclusivamente com a lógica de que eu sou consumidor, eu sou só fornecedor. Todo mundo acaba, na sociedade complexa, em algum momento exercendo mais de um papel, mais de uma circunstância. Uma preocupação do ponto de vista de direitos fundamentais é justamente esse momento servir como, digamos assim, um argumento que já se queria fazer para reduzir direitos e agora colocá-los na conta do Covid. Falar, olha, na verdade nós vamos modificar, reduzir direitos pela crise, quando na verdade isso já era uma pretensão de um grupo ou de uma categoria em relação a determinados pontos. Uma questão que está sendo bem debatida, eu queria saber a tua opinião, se é necessário para uma revisão contratual que seja demonstrado cabalmente que aquela pessoa sofreu alguma alteração na sua condição pessoal. Então, por exemplo... Fale, por favor. Não, diga. Não, é esse o debate. Porque, por exemplo, em condições de normalidade, a jurisprudência entende que o fato de ter uma demissão, por exemplo, não autoriza uma revisão contratual, não é um fato imprevisível. A jurisprudência tem uma restrição a determinadas situações. Então, eu queria saber de você isso, se é necessário que a parte que pretenda rever o contrato, que ela não faça uma pura e simples alegação, olha, eu estou abalado pela Covid, eu tenho direito a uma revisão, isto é automático, isto é uma força maior, mas que essa parte tenha o ônus de provar de que modo, concretamente, houve uma mudança no padrão dela para justificar esta revisão. De que modo isso você considera como um requisito ou não requisito? O que você interpreta disso? Eu acho, Bebê, que isso passa a ser uma condição que precisa ser analisada a partir da natureza de cada contrato. Eu acho que para alguns tipos de contrato isso será necessário, né? Eu tenho defendido isso, eu pessoalmente tenho defendido isso em determinados contratos cuja prestação de serviço ela pode ser mantida. Você pode... Desculpa, é porque deu uma congelada. Tu pode repetir de novo na parte que você estava falando? Eu estava defendendo. Claro. Desculpa que travou aquilo.
Não, sem problema. Eu dizia o seguinte, que eu acho que essa análise sobre a necessidade de demonstração, né, de que a parte teve um impacto efetivo nos contratos, eu acho que isso vai, para poder pedir uma revisão contratual, eu acho que isso vai depender da natureza de cada contrato, né? Isso porque alguns contratos, eles podem ser adaptados ou o contrato ele não é atingido, né? Vamos pensar não numa relação de consumo, mas num tema que eu sei que você já debateu com a Bruna nas questões contratuais. Isso tem muito, está sendo discutido bastante na questão da locação, por exemplo, né? Nos contratos imobiliários. Nos contratos imobiliários, o contrato não foi atingido pela pandemia, né? Então eu acho que sim, a revisão ela é necessária em razão a partir do impacto causado a uma das partes, né? Uma das partes vai poder pedir a revisão na medida em que o fato superveniente o atingiu e prejudicou as condições originais do contrato e a continuação dele. Alguns outros serviços, eles podem ser prestados de forma alternativa. E na medida em que eles podem ser prestados de forma alternativa e o contrato foi adaptado por força das circunstâncias, eu também acho que a revisão ela depende dos impactos econômicos causados para as pessoas. Agora, existem contratos que eles simplesmente estão totalmente prejudicados, né? E aí cabe plenamente a escolha do consumidor, né? Rescindir o contrato ou negociar um desconto. Eu acho que é difícil a gente conseguir encontrar margem no direito para poder discutir um direito a um desconto. Eu acho que a gente tem que confiar na capacidade das partes de negociarem, né? Eu acho que todas aquelas lógicas, estudos que a gente fez, né, de situações em que o Estado se demonstra incapaz de dar solução aos conflitos, incapaz de dar resposta, o direito de dar resposta, é o momento da gente tentar arriscar e confiar na autonomia e na capacidade das partes. E aí, Bebê, eu nunca vi um momento tão importante para princípio de boa-fé, para princípio de solidariedade, para princípio de lealdade, né? E de razoabilidade. Porque é o momento agora das partes olharem o problema como um todo e, às vezes, identificarem, né? Uns vão precisar se esforçar bastante, vamos pensar no exemplo concreto. Alguns fornecedores vão precisar se esforçar bastante para prestar o serviço de forma alternativa. E eu vou pegar o exemplo das academias de ginástica, dos clubes esportivos, ou seja, o serviço está impossibilitado. O serviço, conforme foi tratado, está impossibilitado. Cabe a esse fornecedor criar um novo serviço de videoaula, de treinamento à distância, de treinamento remoto, de aconselhamento, né? E num esforço de tentar preservar alguma relação contratual. Por outro lado, esse esforço ele é proporcional, na minha opinião, à solidariedade e à lealdade e à boa-fé do outro contratante, do consumidor. E que vai exercer sua escolha, ou seja, esse esforço, para mim, como consumidor, é suficiente para manter o contrato ou não? Eu vou preferir a rescisão dele, né? Esse esforço é suficiente para me manter como contratante e usuário desse serviço, desse novo serviço adaptado? É ou não é? E ele vai fazer uma escolha, né? E na verdade, Bebê, para mim, essa é a prova de fogo dos empreendedores. Ou seja, quem conquistou a lealdade dos seus consumidores, dos clientes, quem conquistou o carinho, o afeto, né, ou a solidariedade dos seus consumidores nos últimos anos, tem mais chance de prestar serviços alternativos e dar continuidade para ele. Quem não conquistou vai ter a prova de fogo agora. O consumidor está com total possibilidade de escolher rescindir um contrato e, na minha opinião, sem multa. Sem obrigação de pagar multa porque o contrato foi prejudicado, né? Então, eu acho que essa escolha das pessoas em manter o contrato, né, ou não, tem a ver com o esforço dos fornecedores em dar alternativas, né, para isso. E qualquer coisa além disso, Bebê, é pura autonomia das partes. Cada fornecedor com cada consumidor negociar novos termos contratuais
mas eu acredito que, objetivamente, as questões de direito, de exigir a revisão do contrato, ela vai ter a ver com efetivos impactos econômicos para as pessoas que estão desempregadas, para as pessoas que tiveram diminuição de renda, ou que o serviço ficou totalmente impossibilitado, totalmente prejudicado. Entendi. Havendo a prestação de serviço, portanto, a tua opinião, que eu concordo, é que, na verdade, segue o jogo podendo ser negociado, mas, como você bem falou, negociação é negociação, fica a critério das partes. Não há um direito adquirido a uma revisão contratual. Não há uma garantia judicial ou extrajudicial de que você possa exigir que o fornecedor tenha que, de fato, baixar a prestação, modificar aquele valor que tem sido pago. Quer dizer, se houver prestação do serviço de modo alternativo, isto para você é suficiente, correto? Para mim é suficiente e aí nós temos, na verdade, um exercício de escolha do consumidor, de aceitar essa nova condição que foi imposta às partes, né? Ou rescindir um contrato. Agora, vejamos, olha como o direito não vai dar respostas tão claras, porque a gente sempre vai cair numa lógica de autonomia das partes, negociação, mediação, ou seja, soluções alternativas desse conflito de interesse. Porque essa mesma oportunidade que eu digo que o consumidor tem de rescindir o contrato sem multa é a oportunidade que ele tem como poder de barganha para negociar, né? Não é verdade? E aí cabe a cada empresário, cada empreendedor avaliar se isso é uma perda significativa que o coloque numa situação de negociação, de valor, de forma de pagamento, né? Ou se segue o barco, né? E ele perde aquele consumidor e dá continuidade. Agora, tem uma questão também, BD, que eu acho que é necessária, é um apelo de solidariedade também, como princípio jurídico. Como princípio jurídico previsto na Constituição Federal, né? Somos uma república pautada pela lógica de solidariedade entre os membros da sociedade civil. E eu acho que aquele que tem condição de dar continuidade, aquele que minimamente é atendido, ou minimamente pode satisfazer com uma prestação de serviço alternativa, diferenciada, e não foi ainda impactado pelos efeitos econômicos da pandemia, ele acho que deve refletir numa lógica de princípio de solidariedade, de dar continuidade ao pagamento dos serviços, né? Para que empregos sejam mantidos, para que empresas sejam mantidas e para que essas empresas também tenham condições de exercer essa lógica de solidariedade e dar, aí sim, os descontos e isenções, inclusive, para aqueles consumidores que foram efetivamente impactados. Ou seja, é necessário que o dinheiro circule para que a solidariedade seja possível, né? Para que o princípio da solidariedade e da boa-fé seja possível. E eu tenho acompanhado, BD, todas as manifestações de todos os órgãos de defesa do consumidor, em âmbito federal, estadual, ao redor do Brasil inteiro. E todos caminham nessa lógica, ou seja, as exigências que são feitas por notificações, por portarias, por notas técnicas dos PROCONs, Ministério Público Federal, estaduais e Ministério da Justiça, é no sentido de exigir das empresas transparência e boa-fé, né? Ou seja, que elas sejam transparentes com os custos, sejam transparentes com as políticas que elas estão adotando de revisão do contrato, né? Mas é visível que não há uma intervenção do Estado defensor do consumidor sobre os contratos, a não ser para aquelas pessoas que já estão vitimadas pela pandemia. Ou seja, todas as propostas legislativas, todas as medidas provisórias, elas vêm nesse sentido. Por exemplo, isentar os consumidores em alguns estados de pagar a fatura de energia, de água e de outros serviços essenciais, inclusive aqueles em situação de inadimplência, ou seja, impedir o corte, né, de serviços essenciais, inclusive para aquelas pessoas que estão em situação de inadimplência. Tem muitas propostas nesse sentido e alguns estados já determinaram isso, né? É claro que muita gente que tem condição financeira de pagar a conta será, talvez até injustamente, beneficiário por essas medidas. Mas elas visam, na verdade, preservação do núcleo essencial, que é a dignidade humana e o mínimo
patrimonial e especial nesse momento. Né? Perfeito. Temos 3 perguntas aqui, Igor. Vamos lá. Bora. Pela ordem da formulação. A primeira é sobre a questão de alimentos. Eu acho que a pessoa entende que está tendo um acréscimo momentâneo de preço em relação aos alimentos. O que o consumidor pode fazer em relação a esse tipo de situação? Se um supermercado, se uma venda amplia o valor. Há alguma medida que pode ser tomada? Com certeza, Bebê. Para as pessoas que estão nos assistindo, é visível uma estrutura já instalada dos órgãos de defesa do consumidor e do CAD de fiscalização das práticas anticoncorrenciais e também contra os interesses dos consumidores na elevação de preços, né? E há também uma preocupação dessas mesmas autoridades em separar os oportunistas, ou seja, aquelas pessoas que estão violando a regra, elevando os preços para se aproveitar da situação de calamidade, daqueles preços que estão sendo elevados em razão do próprio desabastecimento e do próprio encarecimento da cadeia. Ou seja, há muitos preços que aumentaram porque na cadeia produtiva houve aumento das despesas com dólar disparado e outras questões que influenciaram, né? E há também muitos oportunistas. E aí muitas notícias de PROCONs, né, e de delegacias de polícia interditando estabelecimentos e fiscalizando e penalizando empresas. Agora, há também um processo investigativo do CAD relacionado à prática de elevação de preços na cadeia produtiva de serviços de saúde. Ou seja, os preços chegando mais elevados nos hospitais, dos instrumentos jurídicos, dos instrumentos médicos, hospitalares, dos medicamentos, e obviamente isso vai impactar nos planos de saúde e vai impactar nos gastos do SUS. Isso é bastante grave, né? Agora, naquilo que chega na ponta para os consumidores que estão assistindo a gente, é importante denunciar. É importante denunciar e hoje a estrutura dos PROCONs está praticamente concentrada nisso, né? Recebendo essas denúncias de prática de preço, de elevado ajuste. E é difícil para o consumidor conseguir identificar quando há uma ilegalidade e uma mera situação de mercado, né? Mas eu acho que as pessoas têm essa acessibilidade de conseguir fazer essa comparação a partir da sua própria experiência, denunciar os órgãos e tem condição de exigir documentos, notas fiscais de compra dos produtos e fazer essa comparação e penalizar aquelas pessoas para proteger o interesse econômico dos consumidores no final das contas. Perfeito. Uma outra pergunta que chegou aqui, Igor, e entrando naquele contexto que a gente já estava debatendo, só uma discussão prévia é saber se leis estaduais podem tratar de matéria de consumo ou se a matéria de consumo é uma matéria de legislação federal. Primeiro que você podia falar um pouco sobre isso, sobre esse tema, para a gente poder chegar numa questão que vários estados estão debatendo a questão sobre desconto obrigatório pelas instituições privadas de ensino. Essa matéria pode ser tratada por lei estadual? O que você tem a falar sobre isso? Ela pode ser tratada de matéria estadual, como muitas legislações que nós temos estaduais, inclusive muitas municipais, que é uma grande discussão polêmica na jurisprudência, mas existe muita legislação municipal que, em razão da competência do município de legislação de matéria de interesse local, acaba, obviamente, absorvendo matéria de interesse do consumidor, né, e defesa do consumidor. Agora, a competência de defesa do consumidor ela é concorrente entre União e Estados, né? Então, a União e Estados podem legislar sobre matéria de relação de consumo, o que vai abranger matéria de contrato, matéria, inclusive, sobre produção e prestação de serviço. Então, o Estado tem competência para fazer isso, né? E porque a gente precisa acreditar que as questões de defesa do consumidor, elas também são pautadas por questões muito locais. Há mercados mais ou menos desenvolvidos em cada estado, há escassez maior ou menor de produtos e serviços em cada estado, e há um comportamento de consumo muito típico cultural de cada estado, né? Então, essa legislação, por exemplo, de questões escolares, ela é muito possível.
dela ser discutida no âmbito estadual. Eu acho que não haverá barreiras para a discussão dessa lei, né, e dessas leis. Mas vai ser isso, vai ser, obviamente, dentro de um debate democrático, e provavelmente bastante polarizado também. Né? Sim, sim, claro. E esses projetos de lei, por exemplo, eu conheço esse que está sendo discutido no Espírito Santo, mas eles estão reproduzidos em todos os estados. Todos os estados possuem projetos de lei praticamente nesse momento sobre isso. É uma pauta que a imprensa está cobrindo quase que diariamente sobre essas questões, né? Sobre descontos, escolas e tudo mais. E em âmbito federal, posso garantir também que isso já está sendo discutido também em projetos de lei. Mas como também está sendo discutido em todos os outros serviços, como eu disse, né? Dentro da esfera de planos de saúde, isso está sendo discutido, né? Não só dentro da ANS está discutindo isso. O aumento mas dos também remédios desse ano foi adiado, né? Agora, aquele aumento que ela autoriza. O que é uma medida, bom esse parênteses, porque é uma medida bem inócua, viu, Bebê? Porque o teto dos medicamentos, ele nunca é atingido pelas farmácias. Ou seja, o Brasil tem uma regulação muito fraca de controle de preço de medicamento, que ela é muito importante, ela tem no mundo inteiro, mas no Brasil ela é muito ineficaz, porque ele nunca reajusta, ele nunca atualiza para baixo, ele só atualiza para cima. E nenhuma farmácia atinge o teto. Então, ela já tem a margem, né? As margens são altas, inclusive, dentro do teto. E isso é um exemplo interessante, porque a gente vê como as medidas estão sendo feitas pelos agentes políticos sem avaliação de impacto, sem nenhuma avaliação de impacto, né? E aqueles parlamentares que eram de uma tendência liberal abandonaram totalmente a sua lógica liberal para uma lógica de intervenção do Estado. E aqueles que eram defensores do Estado agora estão também abrindo um pouco suas premissas, porque preocupados com os mercados, estão pensando mais numa lógica de autorregulação também. É muito interessante isso. Realmente é um momento, né, de encontrar um equilíbrio. O liberalismo, o neoliberalismo hoje está pedindo, o mercado está pedindo ajuda do Estado. Né? Não tem, isso é inegável no mundo inteiro. Como o pessoal brinca, quem vai passar álcool gel na mão invisível do mercado, né? Está sobrando para o Estado. E o Estado também reconhece que precisa da atividade econômica para o cidadão poder sobreviver. Então é justamente esse equilíbrio que é difícil encontrar, né? Uma outra pergunta aqui, Igor, é sobre as passagens aéreas. Como é que fica a situação das passagens aéreas? Que você tenha falado, quem comprou passagem, voo cancelado. Essa questão das passagens aéreas me fez lembrar uma discussão que nós dois estávamos tendo agora há pouco, numa outra questão, que como os setores, né, foram buscar a ajuda do Estado e que isso não essa ideia de desregulamentação, de retirada de direitos, inclusive de consumidores, não é uma justificativa da pandemia, ela já vinha acontecendo. Então, a reclamação dos consumidores e das entidades de defesa do consumidor contra as regras atuais do setor aéreo, ela já estava acontecendo de uma maneira muito forte, né? E muito curiosamente as companhias aéreas foram as primeiras e até agora as únicas a conseguir uma intervenção regulatória e legislativa em seu benefício, né? Então, na prática, as companhias aéreas conseguiram um confisco dos valores pagos pelos consumidores. Durante um ano, as companhias aéreas elas estão com o direito de reter os valores pagos pelos consumidores. Veja, por um lado, a medida provisória 925, que já está em vigor, né, já está prevalecendo, as companhias aéreas já estão praticando ela, e está em discussão no Congresso Nacional agora, ela cria um novo direito, por um lado, para os consumidores, que é o direito de desistir e cancelar das viagens sem maiores perdas, sem maiores despesas, né? Porque as pessoas terão o direito de remarcar, né, essa viagem ou ficar com crédito sem pagar multa ou pagar taxa de alteração, né? As pessoas que desistirem das suas viagens e quiserem o dinheiro de volta,
antes da pandemia, antes da medida provisória, elas teriam perdas significativas. Você e todos que estão nos ouvindo já passaram por essa experiência. Se você comprou uma passagem numa tarifa mais econômica, você cancelou a viagem, que é seu dinheiro de volta, você não recebe nada, porque a multa é praticamente 100% do valor. Isso sempre foi discutido como sendo ou não uma abusividade, né? Dentro da lógica do CDC, isso é inaceitável, mas as operadoras sempre conseguiram prevalecer isso nos seus contratos. Agora, com a pandemia, além delas descontarem as multas para quem quer pedir o dinheiro de volta, elas vão ficar com o restante do dinheiro que sobrar durante um ano. Só as operadoras aéreas conseguiram isso. Os hotéis não conseguiram, as agências de turismo não conseguiram, os serviços de hospedagem de turismo não conseguiram esse benefício. Vão ter que devolver o dinheiro integral pago pelos consumidores que desistirem do serviço, porque, obviamente, a pandemia impõe a eles o cancelamento de suas viagens. Agora, no caso das companhias aéreas, mesmo quando o voo foi cancelado, BD, pela própria companhia aérea, o que pela resolução 400 da ANAC em vigor gera a possibilidade de exigir o dinheiro de volta integralmente, que tem que ser devolvido pela companhia aérea ao consumidor em 7 dias, agora a companhia aérea vai poder ficar com esse valor durante um ano. Então, se você desistir de uma viagem agora, ou você remarca ela, ou se esse voo foi cancelado, ou esse voo foi cancelado pela companhia aérea, ou você remarca para uma outra data, ou você fica com esse crédito para gastar lá na frente, né? Tendo que complementar, claro, se você escolheu um dia que a passagem estiver mais cara do que o valor do crédito que você tem, ou você pede o dinheiro de volta, mas vai ter que esperar um ano para receber. Dede, eu acho essa medida exagerada. Eu acho que as companhias aéreas estão com benefício que nenhum outro setor teve, né? De confiscar o dinheiro das pessoas. Na época do Plano Collor, Plano Bresser, Plano Verão, os bancos tiveram essa possibilidade de confiscar o dinheiro da poupança, claro que em volumes às vezes muito maiores, e gerou todo esse caos, as ações judiciais que o IDEC promoveu contra todos os bancos, que durou 30 anos e que gerou o maior acordo da história do judiciário recentemente, ou seja, um problema enorme para o judiciário. Eu não duvido que isso vai gerar também uma leva de consumidores insatisfeitos lá em setembro e outubro, querendo seu dinheiro de volta, discutindo a razoabilidade dessa norma, a constitucionalidade dessa norma, que acabou permitindo o confisco do dinheiro dos consumidores por um ano, prazo que talvez é muito excessivo, com o único objetivo de salvar as companhias aéreas que já estavam bastante beneficiadas antes. Entendi. E se a pessoa comprou passagem com intermediários? Tem vários sites como Decolar, como é que fica essa situação? O site ele tem alguma responsabilidade nessa cadeia ou a relação é direta? Ele não tem como se imputar nenhuma responsabilidade aos intermediários nessa negociação? Com certeza o site e a agência de turismo que vende essa passagem aérea, ela vai ter que devolver o valor integral. Uma, porque é a mais lógica e básica argumentação jurídica, interpretação jurídica que ainda sobrevive à pandemia. Se o serviço não será prestado, a pessoa não é obrigada a ter o prejuízo. Se o serviço não pode, ninguém pode ser obrigado a pagar por uma coisa que não vai receber ou por uma coisa que não recebeu. Essa talvez é uma lógica jurídica que ainda é preservada. A exceção, então, é para as companhias aéreas, para os contatos travados diretamente com as companhias aéreas. A medida provisória não atingiu e não beneficiou os sites de compra de passagem, que são intermediários, e as agências de turismo. Então, elas serão obrigadas a devolver e ficarão com esse prejuízo, porque a companhia aérea não será obrigada a ressarci-la, né? Então, veja, a agência de turismo do site recebeu uma comissão de, sei lá, de 6, 10% em cima do valor que vendeu, vai ter que devolver o valor integral e não será ressarcida dentro de um ano, salvo se as agências de turismo conseguiram aí uma negociação coletiva com as transportadoras aéreas que a gente não conhece, para poder te resguardar contra esse prejuízo que elas vão sofrer. Em momentos assim, que já aconteceu no passado,
houve uma quebradeira geral no setor de turismo, BD. Isso óbvio que vai acontecer. Grandes e pequenas empresas do setor de turismo vão deixar de existir nas próximas semanas, sem condições de voltar atrás. E aí eu confesso que eu não sei, talvez você vai ser capaz melhor de me dizer, se a justiça vai dar conta de tanta recuperação judicial e de tanto processo de falência. É muito triste realmente e assim, a nossa tendência, infelizmente, alguns falam de recessão, mas o problema é que todo mundo vai reduzir o consumo quase ao necessário com medo do que pode vir. E aí a economia fica num ciclo vicioso, porque ela precisa que as pessoas tenham um padrão de consumo a fim de que os serviços sejam prestados, negócios feitos. Quer dizer, você precisa... os americanos fizeram no New Deal depois da Segunda Guerra, né? O governo tem que pensar de fato em algo que estimule a atividade econômica para depois dessa pandemia. Se não, se deixar só mesmo, a tendência vai ser uma tendência de retração com graves danos. Não só esse setor, que esse foi atingido substancialmente, né, o setor de turismo, quanto outras atividades que a gente considera até essencial, né? O judiciário está, sim, sendo sobrecarregado já, houve um aumento de ações. O CNJ determinou que toda ação relacionada à Covid, que tem uma alegação de Covid, seja Covid-19, seja comunicada ao CNJ, que ele está montando um banco de sentenças e um banco estatístico para poder ver realmente o quanto de ações judiciais foram decorrentes dessa pandemia. Isso em todas as justiças, estadual, federal, do trabalho. A recomendação do CNJ é que toda vez que haja uma alegação das partes ou que o juiz dê alguma decisão tendo como causa de pedir ou como argumento a Covid-19, que isso seja comunicado ao CNJ para poder ele ter esse dado. Então, assim, a gente realmente fica apreensivo, né? É um momento de preocupação e reflexão sobre os próximos passos, né? Como as coisas vão caminhar. Não é uma questão simples. E, Bebê, eu imagino também, até te pergunto, provavelmente em matéria de defesa do consumidor, nos próximos meses, imagino então que em razão disso, né, desse monitoramento que o CNJ tem feito, nós vamos talvez assistir uma grande quantidade de incidentes, né, de demandas repetitivas e repercussões gerais, né, para poder até aplicar, né, para gerar interpretações sobre as revisões dos contratos, a aplicação de força maior, com base nesse sentido, né? Eu digo isso porque muito projeto de lei está tentando já criar esses parâmetros agora, mas é provável que o judiciário também, né? Por mais que se tente limitar o ativismo judicial, né, como você bem colocou, é uma legislação que vai... É uma legislação que vai tratar no momento de exceção, então ela corre risco de pecar, seja por excesso, seja por omissão. Então, nesse risco da legislação de pecar por excesso ou por omissão, o judiciário tem um papel fundamental de evitar, né, declarar o Igor saiu, esperar o Igor voltar, né? Então, como eu estava falando, o judiciário deve acabar intervindo nessas questões, seja declarando que houve uma proteção excessiva para um dos dois lados ou uma proteção insuficiente do consumidor. As duas faces, né, do princípio da proporcionalidade, da vedação de proteção insuficiente, eles vão... Com certeza eles vão estar presentes agora, nesse momento. Opa, Pronto. Tudo bem, amigo? Voltei. Que bom, deu uma congelada. Sabe o que é, BD? Quando as pessoas ligam pro WhatsApp, por telefone, baralha o telefone inteiro. Acontece. Quem sabe faz ao vivo. Isso tudo faz parte. Fique tranquilo, que isso é super normal, todo mundo temos isso. Mas eu estava falando, na tua ausência, falando do Paysandu. Não foi isso, não foi do Paysandu. Pera lá. Eu estava falando sobre a atuação do judiciário. Eu acho que
há riscos do legislador exagerar em alguns pontos e ser omisso em outros. E aí, justamente nesses eventuais excessos ou omissões que o judiciário deve atuar. A regra deve ser o respeito à liberdade do legislador. Mas se tiver uma violação da proporcionalidade ou uma proteção insuficiente do consumidor, num plano ou no outro, né, as duas moedas, como os alemães, as duas faces da mesma moeda, né, Uber mais Verbot e Unter mais Verbot, que os alemães falam, essas duas faces, o judiciário vai ter que atuar para garantir, né, uma proteção adequada. Mas eu acho que tem que ter uma autocontenção. Deixar, sim, o legitimado é o legislador, deixar ele e as forças momentâneas da sociedade, seja de consumidores, seja de empreendedores, buscar no parlamento a sua voz. O papel ser mesmo bem suplementado à justiça. Só quando ficar evidente esse excesso, como você deu o exemplo agora, do caso das operadoras de avião, né? Uma medida extremamente benéfica, apesar de ser preocupante também. Eu conheço pessoas que são pilotos, eu conheço, e o risco, porque mais da metade das aeronaves está no solo. É uma situação realmente agora bem complicada, apesar de já vinha, como você falou, de uma... Mas, enfim, muito interessante as suas intervenções. Que mais, Igor? Que mais você quer? Alguma questão específica ou alguma das pessoas que estão na live, se alguém quiser fazer alguma pergunta, o Igor está aqui à disposição. BD, primeiro, além de pensar aqui alguns outros pontos importantes que acho que a gente precisa destacar aqui para preencher todas as questões, não posso deixar de cumprimentar aí, gestão adequada de conflitos. Grande professor Ricardo Goretti aí, prestigiando a nossa live e vários outros aí, imagino, professores da FDV. Dá um sucesso com as suas lives, hein, DV? A faculdade tem um corpo privilegiado, cara, de atuantes, ouvintes e participantes e professores, graças a Deus. Eu me orgulho de fazer parte desse grupo, que você também faz, né? Você sabe disso. Obrigado. Eu tenho muita saudade, boa parte da minha saudade está em Vitória, de estar na FDV todos os dias. Mas, BD, eu acho que tem uma questão muito importante também que está sendo discutido, são as questões que atingem os serviços bancários, né? A gente tem aí várias medidas, né, que estão sendo propostas, né, dentro do setor financeiro, e que, volto a dizer, talvez tenham que ser melhores refletidas, porque elas podem gerar impacto de endividamento, né? Então, eu acho que a gente pode dizer aí que tem pacote de moratórias por vir. Pacote geral de moratórias aí que estão por vir. Tanto para atingir os empresários, ou seja, com investimentos públicos, né, como para poder isentar todas as partes, empresários e consumidores, de pagar compromissos, né, pagar contratos, pagar débitos durante os próximos meses, né. Houve essa discussão agora, na sexta-feira, dentro de um projeto de lei que foi aprovado no Senado, agora está na Câmara, né, um projeto que foi escrito pelo ministro Toffoli, né, e foi apresentado sob a autoria do senador Anastasia, e ele foi discutido em regime de urgência no Senado, já foi aprovado, ele está na Câmara. E essa medida, essa proposta legislativa, ela vinha com vários instrumentos novos jurídicos de alteração provisória da lei. Isso é muito curioso, né? Uma lei que vai alterar diversas outras legislações federais em período provisório, o próprio Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, a legislação antitruste e várias outras normas, no sentido de salvaguardar as empresas e também os consumidores, usuários de serviços, né? Uma dessas medidas que foi retirada, inclusive, era aquela que determinava uma moratória para os aluguéis, né? Então,
o Anastasia e o Toffoli tinham proposto a ideia de que até outubro ninguém precisava pagar aluguel, né? E também e voltaria a pagar de uma outra forma parcelada mais na frente. O que foi aprovado é a possibilidade de não ter despejo. Então, o Senado já aprovou, eu acho que a Câmara vai aprovar isso. Não terá despejo, ações de despejo, decisões liminares de despejo ficam proibidas até outubro, né? Isso, obviamente, vai de novo, vai gerar um instrumento de negociação entre as partes, né? Perfeito. Agora, no âmbito bancário, há muitas propostas nesse sentido. Agora, algumas que a gente teme são aquelas que, por exemplo, permitem o aumento do comprometimento das rendas no crédito consignado. A margem de crédito consignado hoje a gente sabe que vai até 30%, mais uns 5% por um absurdo cartão de crédito consignado, que é um engodo, é uma grande enganação, ou seja, as pessoas, os idosos aposentados especialmente, são levados a acreditar que aquilo é crédito consignado, mas não é um cartão de crédito, com juros de cartão de crédito, que incide diretamente na aposentadoria e na remuneração das pessoas. Então abrangendo tudo isso, hoje a margem é de 35%, né? E há uma proposta do Ministério da Economia de aumentar isso, aumentar essa margem de consignação. Se a gente pensar, né, essas medidas que permitem às pessoas aumentar o nível de endividamento, ou suspendem cobranças, mas para as pessoas pagarem ali na frente. Se a conta não for feita certamente, se o texto legal não for muito pensado, muito delineado, isso pode gerar um endividamento da população. Né? Eu concordo, aquele sobreendividamento que a lei, que a doutrina chama do consumidor, que acaba atingindo a própria dignidade, que a pessoa depois não vai conseguir pagar e vai virar uma bola de neve, um círculo... Vai virar de novo ações de revisão contratual, isso vai chegar no judiciário, obviamente. Então, acho que a gente tem analisado muito esse circuito entre o Estado, seja por meio do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, apresentando soluções, né, para tentar prevenir conflitos e também proteger os interesses econômicos das pessoas, ora dos empresários, ora dos consumidores, aonde que isso vai descambar em acúmulo, né, de ações de novo no judiciário para resolver situações sem parâmetros legais, né? Perfeito. Há uma pergunta agora aqui. Diga, ajuda. Não, tem uma pergunta aqui sobre produtores rurais. Se tem se você conhece alguma medida que está sendo gestada ou tomada em relação aos produtores rurais. Olha, dentro dos pacotes aí, do Ministério da Economia, eles estão ali fortemente atingidos também, né? Eu acho que a gente ouve falar demais muito dos autônomos, da proteção dos autônomos, renda para os autônomos, benefícios, subsídios, isenções, mas especificamente eu não sei dizer quais são as propostas, né, do Ministério da Economia concretas para os profissionais do campo, a indústria do campo, mas certamente essa é costumeiramente a primeira a ser beneficiada, né, em razão do peso que representa para a economia da população. Eu acho que uma preocupação muito grande a gente tem que ter agora também com a produção familiar, com a agricultura familiar. Porque os grandes produtores agrícolas, eles já são bem acostumados a pleitear e conseguir receber esses benefícios econômicos, né? Então, há uma série de portarias, de medidas provisórias que acabam permitindo a revisão, a anistia, a moratória em contratos de financiamento. Tenho certeza que isso vai acontecer, se já não está acontecendo, e é legítimo que aconteça mesmo essas medidas. Agora, a agricultura familiar precisa ser também bastante protegida junto com os autônomos. Isso porque, BD, aí numa lógica nossa de saúde, né? Eu acho que eu, particularmente, tenho trabalhado muito, tenho defendido muito o direito de acesso a uma alimentação adequada e saudável, ou seja, as políticas que precisam favorecer, a legislação, o ordenamento jurídico precisa favorecer a alimentação orgânica, a alimentação mais saudável, e a gente precisa de intervenção do Estado nessa medida também. E boa parte disso está dentro da agricultura familiar.
que são os mais atingidos por uma crise como essa, porque não tem nenhuma capacidade de logística, né? E para até, nesse sentido, queria até avisar para todo mundo, o site do IDEC está colocando no ar, ele já tinha o mapa de feiras orgânicas. Todo mundo que tem, como eu também, essa vontade de ter acesso ao consumo de alimentos orgânicos mais baratos, para isso não tem jeito, você tem que ir direto ao produtor, não tem como você consumir alimento orgânico hoje no Brasil, senão por meio de indo direto ao produtor, que é a forma mais acessível que a gente tem, né? Para evitar os intermediários e ter isso. Então o site do IDEC está lançando agora um cadastro enorme para divulgar para todas as pessoas, para elas terem acesso a esses alimentos orgânicos com os contatos de todos os produtores da sua cidade. Como a gente tem um mapa de feiras orgânicas, a gente tem acesso aos dados de praticamente todos os produtores. Então, para as pessoas optarem pelo delivery de comida saudável, de comida natural, de comida orgânica em casa. Isso é muito importante, né? Nós temos uma lei que fala em direito fundamental à alimentação adequada, e realmente é o princípio básico da pessoa, então a gente precisa realmente aí de uma proteção mais adequada, efetiva. E é um dos últimos direitos sociais, né, que entraram na Constituição, né? Direito à alimentação. Perfeito. Há uma última pergunta aqui, que o nosso tempo está acabando, porque só pode ser uma hora. Já né? Passou rápido. Na verdade, surgiram duas. Uma, se a questão dos aluguéis pode ser estendida à conta do condomínio. Essa é a pergunta. E a outra está falando sobre um benefício exclusivo para a mãe chefe de família, pois existem pais que necessitam da mesma exclusividade. Se eu não me engano, isso foi inclusive já oferecido dentro desse pacote de benefícios do Ministério da Economia, os tais R$600, né, que serão pagos. Tinha uma questão que agora eu não sei esclarecer direito, mas acho que essa dúvida facilmente a gente busca na internet, consegue ver isso, porque havia um problema que nas famílias monoparentais a pessoa estava recebendo apenas um valor. Isso. Essa é a pergunta. E se eu não me engano, isso foi estendido exatamente para a defesa das mães solteiras, dos pais solteiros, né, que precisam dessa complementação. E, se eu não me engano, se isso não foi implementado, há uma pressão para que seja implementado já para as pessoas receberem esse valor de uma forma mais proporcional e razoável. Ou seja, não tem uma diminuição, tem inclusive o aumento disso, né? Perfeito. Essa compensação. Essa é uma das medidas que eu vi. E a questão do condomínio, Igor, você acha que é aplicável? É possível? Ou é negociação, né? Para mim é negociação. Eu acho que essa vai ser uma das negociações mais difíceis, né? Mesmo porque, veja, no âmbito do condomínio, não há uma... quando se estuda muito no âmbito da personalidade jurídica, se estuda muito a lógica dos condomínios, né? Não há um quem, ou seja, não há uma outra parte, né? Todo mundo faz parte do seu condomínio, né? Perfeito. Então você negocia com quem? Você negocia com todo. Você negocia com seus vizinhos, com o conjunto dos seus vizinhos, né? Então, né, eu acho que dificilmente vai haver uma solução se não for por deliberação do próprio condomínio. E faz todo sentido porque as pessoas estão gastando muito dentro das suas unidades, né, BD, do que na área comum. Então, é uma deliberação muito justa. Eu acho que... É a mesma lógica. A área comum está proibida até de acesso, etc. Mas às vezes podem surgir outras demandas ao condomínio, né? De repente, agora, podem surgir outros gastos que podem surgir, né? Elevação de despesas que podem surgir, né, em razão disso. E eu acho que fica difícil uma conta, uma análise puramente contábil aí que os condôminos vão ter que fazer. Acho improvável que nos próximos dias a gente veja também uma medida de cima para baixo, sabe? Uma decisão legislativa ou do executivo nesse sentido, porque não tem jeito, cada condomínio é uma realidade muito específica. Tem gente que tem condomínio que tem reserva, tem condomínio que não tem reserva, e acho muito improvável que um condômino sozinho consiga resolver essa parada, mesmo no sentido de um pedido de revisão do valor do condomínio porque foi atingido. Perfeito. Acho que vai ser mais complicado. Meu amigo Igor, infelizmente o nosso tempo está se acabando. Eu queria deixar você falar as suas
suas palavras finais para a gente poder, infelizmente, encerrar. Olha, BD, eu vou fazer o seguinte, para aquilo que a gente não respondeu, eu sou diretor de uma associação de consumidores grande no país, que é o IDEC, e o site é o www.idec.org.br, e é uma associação que presta serviços aos seus associados consumidores e toda a sociedade de consumidores, e a gente criou uma área dentro do IDEC especialmente sobre todas as questões, sobre todos os problemas causados pelo coronavírus, seja para as questões de saúde, seja para as questões de relação de consumo. Então, convido todo mundo a acessar o site. Aquilo que eu não fui capaz aqui de lembrar para poder responder, vocês vão encontrar lá respostas atualizadas diariamente sobre vários outros dilemas aí das relações de consumo. Igor, muito obrigado mesmo. E a gente se encontra, a gente se fala. Obrigado a todos. Terça-feira a gente volta, se Deus quiser, porque quinta-feira é quinta da Semana Santa, a gente respeita a questão religiosa de todos, então na terça nós estaremos de volta, tá bom? Obrigado a todos, abraço. Muito obrigado, irmão. Tamo junto, hein? Valeu, grande abraço. Valeu, um abraço. Um abraço a todos da FDV. Valeu, tchau.